Aí, sem frescura. Porra. Estou na presença de um homem que começou muitos órgãos de imprensa no Brasil. Eu falo órgãos de imprensa, fica um nome estranho, mas tem revistas que o modelo é o Time, é um modelo pelo aquele tamanho, meio Life. E também jornais. Minucarta. Quantos órgãos de imprensa você começou no Brasil? Sei lá. Não, nem tanto, vai. Fazendo um balanço assim, 4 rodas, o que é uma maravilha, porque eu não sei dirigir carro. Uhum. E para mim um Volkswagen vale quanto um Mercedes. Depois fiz a edição de esportes do Estado de São Paulo, depois o Jornal da Tarde, depois Veja. A República. Senhor, depois República, depois novamente, depois Senhor depois do República. Sim, Isto é, depois República, do Senhor, sim, não era velha Senhor, era uma Senhor semanal, já num estilo exatamente, como diz você, tamanho Time. Novamente Isto É, e finalmente Carta Capital, você vê, não é muito. E você, Carta Capital é a última publicação que realmente partiu de ideia sua, de uma fundação tua, porque antes você tinha trabalhado para a família Mesquita, a sua independência. A partir da Isto É, ou seja, a partir de maio de 76, todas as publicações obedeceram a um conceito que, na verdade, não é somente meu, porque jornalismo é trabalho de equipe, você sabe perfeitamente bem. Então, partiram das ideias de uma equipe que se juntou e que queria praticar um jornalismo límpido, bem intencionado, honesto. Eu observo, Mino, que Carta Capital tem uma identidade. Mas a Isto É tinha, viu? Sim, eu não quero... A Isto É tinha, Sim, o República tentou eu acho ser... que a Senhor, por exemplo, a primeira matéria do Grampo, quem deu foi a revista Senhor, Exatamente. Que a Isto É, que tinha começado a investigar aquela história, e de repente, não sei porquê, o Hamilton Mãe da Filho, Sim. me telefonou, peraí, eu cheguei no hotel, já não tinha mais, eu não estava mais hospedado naquele hotel, e aí eu saí morrendo de medo, porque ele revelou certas coisas ali, tinha aquele caso Baumgarten, etc., enfim, um jornalismo investigativo, e ele disse assim, eu preciso publicar urgentemente esse tema, porque senão eu corro perigo de vida. E quem acolheu o Hamilton Almeida Filho, que era um jornalista independente e um sujeito que oferecia até um certo perigo institucional, claro. E você acolheu o Hamilton de braços abertos e botou na capa. Eu lembro, eu estava em Porto Alegre, eu lembro que eu abri e disse, meu Deus, o Almidinho está salvo pelo Mino. Mas o Hamilton era um antiquíssimo amigo, no fundo, embora mais novo, bem mais novo do que eu. Nós chegamos a conviver, tu te lembras? Claro que eu me lembro. Quando aquele programa do Bandeirantes estava nos seus estertores, porque estava havendo uma interferência muito forte da parte da casa, na maneira como nós trabalhávamos. E houve uma tendência primeiro de você me substituir, você se recusou a entrar no meu lugar. Disse, não, eu tenho que primeiro combinar isso com o Pereira. Eu falei, não, eu não fico porque eu pedi demissão, porque eu e o Sérgio eram os maiores salários, então eles teriam que pagar uma indenização muito grande a nós. Então eles iam segurar a gente sob cabresto, mas eu saí e perdi todas as vantagens e tal. E aí, a partir desse momento, eu passei a te considerar meu parceiro e meu irmão, porque eu estava, de certa maneira, me metendo na imprensa. Eu tenho um espírito de jornalista, mas eu não sou jornalista. Ser ator para mim já é demais. Não é demais. Você é um bom ator, muito bom ator. Eu percebo que você tem simpatia pelos atores, porque muito. Os retratos capitais estão povoados de atrizes maravilhosas e atores, como Tônia Carreiro. É verdade. São os retratos capitais. É isso.
É isso mesmo. Eu tenho observado que as publicações, atualmente, da imprensa estampada, talvez tenha sofrido um problema, um obstáculo que teve que se adaptar da simultaneidade dos órgãos eletrônicos. Havia certas edições aí na nossa televisão que era simultâneo o fato. Sim, claro. Então, o tal do furo jornalístico para a imprensa estampada ficou um pouco mais difícil. Eu acho que você leva duas vantagens, e até te digo, infelizmente, no Brasil. Uma vantagem é representada pelo fato de que, e isso é um aspecto válido em qualquer lugar do mundo, pelo fato de que a imprensa pode ainda produzir matérias exclusivas. Quer dizer, pode dar furo, não em cima do chamado dia a dia, mas simplesmente porque consegue a informação exclusiva. Sim. Ela vai, batalha, consegue pegar a pessoa, consegue destrinchar o fato e pega o assunto exclusivo. Por outro lado, há uma segunda vantagem que, a meu ver, diz respeito ao país. A imprensa no Brasil, e eu te diria a mídia em geral, está na mão do mesmo tipo de patrão. É um patrão que teme a mudança e que, portanto, a impede com todos os meios ao alcance dele. Faz o possível e o impossível porque a mudança não aconteça e para que o país fique onde está. Ou seja, não trabalha a favor do país, mas trabalha a favor da minoria que manda no país. Toda vez que você se coloca contra esta situação, você automaticamente dá um furo. Porque você, efetivamente, se porta de uma forma diferente aos olhos do público, fornece ao público um outro tipo de informações e trabalha, eu diria com absoluta honestidade, a favor da nação brasileira. É isso. Há uma certa, eu observo que há uma certa ênfase em várias publicações no comportamento. Isso me parece uma grande bobagem. Eu tenho visto capas, primeiras páginas, em que a matéria principal abordada é transplante de órgão, é regime para emagrecer, é problema de casal, essas coisas. Sim, claro. Claro, é isso mesmo. Mas isso ainda se refere à empresa? Se refere exatamente a esse objetivo comum. Reacionário? Completamente reacionário, que tende a imaginar que o público tem de ser enganado sistematicamente. Enganado, no caso, porque você desvia a atenção do público dos assuntos principais, os assuntos que interessam, e ou entrega a visão de coisas absolutamente secundárias. Não que o problema entre casais possa ser secundário, pode ser até primário. Mas sistematicamente na capa? Pois é, exatamente. Mas por quê? Porque eles não têm o menor respeito pelo público. Eles não gostam do leitor. Entende? Eles não gostam. Eles querem que o leitor fique numa espécie de letargo constante, não se interesse por aquilo que efetivamente mexe com o país, com as questões principais. Esse é o objetivo com extrema clareza. Tem uma outra publicação que é Caros Amigos, que também é muito bem feita, a meu ver, e muito bem intencionada nesse sentido. Mas são raridades. Sim, você considera Caros Amigos, por exemplo, resistência? De certa forma, a resistência a esse modo de se portar praticando o jornalismo.
Você, Mino, você é um resistente. Eu sou marginal. Talvez por essa razão você tenha começado tantas aventuras e tenha começado de novo e começado de novo. E está, de certa maneira, a Carta Capital ainda é novidade. Mas eu vou te dizer o que eu acho que o jornalismo teria de ser. Quer dizer, eu teria de ser baseado em 3 princípios absolutamente indispensáveis. O primeiro é a fidelidade canina à verdade factual. Primeiro. E a verdade factual não é uma das 1000 ou milhões de verdades que habitam na nossa cabeça. Ou seja, aquelas coisas que a gente pensa a respeito do mundo, da vida, do que for. Não. A verdade factual é muito simples. Você é o Pereio e eu sou o Mino. Por exemplo, essa é uma verdade factual. Estamos aqui unidos numa conversa muito agradável. Isso é verdade factual. Agora, tudo mais não é verdade factual. Se nós somos 2 pessoas extraordinárias ou não somos, isso já é outro problema. Mas nós podemos dizer que você era o Mino e será o Mino. Bom, tudo bem, mas enfim, e você era o Pereio e será o Pereio. Pode. Então é isso. Então a verdade factual é o centro da questão. Segundo princípio para o jornalismo, o exercício do espírito crítico. O exercício do espírito crítico é fundamental para você saber que você está vivo. Quer dizer, você se posta diante dos fatos da vida e se coloca para dizer eu penso isso, penso aquilo. Isso já pertence, não é mais verdade factual, mas você está vivo porque você sabe raciocinar em torno daqueles assuntos. Então, esse é o espírito crítico. O terceiro ponto é a fiscalização do poder onde quer que ele se manifeste. Então, é o poder político, é o poder econômico, é o poder que, como você me ensina, está em todos os lugares. No campo das artes tem o poder, né? O marchand que determina que aquela obra tem um valor inestimável, enquanto de verdade é uma coisa extremamente discutível. Por exemplo, é o poder que determina, com a inevitável ajuda da mídia, que nesse país trabalha sempre a favor de um só ponto, que é o ponto da minoria. Eu não. Porra. Com relação à independência, eu me lembro uma vez que o Samuel Weiner declarou que um jornal, uma revista, um órgão de imprensa que não é autossuficiente, ou, portanto, que o... Depende. Depende da publicidade, que não se paga, isso, que dá prejuízo sistematicamente, é uma coisa para se desconfiar. Sim. É uma coisa antiética. Eu não me lembro exatamente qual foi a declaração do Samuel Weiner. Ele deve ter sido enfático, porque ele era muito enfático. Por exemplo, nada mais canalha do que um jornal que não dá lucro. Sim, perfeito. Mas eu acho que é isso mesmo. Porque deve-se supor que ele é subvencionado. Te lembra do Cruzeiro, aquele escândalo? Mas, meu caro, se você pensa que toda a mídia brasileira está quebrada, a chamada grande mídia, está toda quebrada. Toda quebrada. Mas isso até é por causa de outras questões. É porque são perdulários, são exibicionistas, não fazem algo que tenha efetivamente uma sintonia com as condições efetivas do país. Então todos, absolutamente todos quebrados. Você não deve, não pode ter dívida com ninguém. Exatamente. Na hora em que você tem dívida, você, de alguma forma, está sujeito a uma chantagem. E não haveria espaço para criar um órgão de imprensa dirigido, até aproveitando a palavra popular. Bom, veja, a popularidade... Como tinha no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha o Dia, que não é mais,
como tinha a luta democrática. Mas o Rio de Janeiro sempre foi, no fundo... Mas São Paulo tinha o Diário Popular. Mas o Diário Popular não era tão popular assim. Digamos, o Rio sempre foi uma terra especial desse ponto de vista. E haja vista os resultados eleitorais que o Rio registrou até faz pouco tempo. Não digo pouquíssimo tempo, porque é um desastre, mas até há pouco tempo. Né? Mas Era um reduto de uma esquerda populista que, num certo momento, representou uma saída, ou pelo menos apontou algum tipo de saída para o país. Mas veja só, o Rio de Janeiro de março está sempre lotada de consumidores, porque o produto é barato e é direcionado ao povo. Não tem dúvida. As feiras estão sempre lotadas. Sim, mas você veja, se você tivesse uma televisão efetivamente popular, eu entenderia. Rádios efetivamente populares, eu entenderia. Imprensa já é mais difícil, porque estamos lidando, então, com um povo que, por força do comportamento... Por força do comportamento da elite, que o manteve afastado de tudo, que não lhe ofereceu educação em nenhum momento. É um povo que lê pouco, necessariamente, porque não sabe ler, coitado. Até hoje, você sente isso. Então, esse é o problema, eu diria. Sabe, se você vai para certos países europeus e você encontra um welfare state que funciona... Não, em Londres tem aqueles tabloides, aquelas coisas que são populares. Sim, mas em Londres você põe os seus filhos na escola e não gasta um tostão. Você põe os seus filhos no hospital, ou você próprio vai para o hospital e não gasta um tostão. Teu filho nasce sem gastar um tostão. Até os remédios para o povo têm um abatimento forte. Então é outro papo. Entende? É outro papo. Aqui nós vivemos num país de uma ferocidade, a elite brasileira é de uma ferocidade, de uma maldade, que são imbatíveis no mundo. Nós somos o segundo colocado em má distribuição de renda. Só perdemos, se não me engano, para a Serra Leoa. Quer dizer, é uma vergonha o que acontece no Brasil. Mais de 50 mil brasileiros morrem assassinados todo ano. Faz uns 3 ou 4 anos que esse é o número. Antes eram 45 mil, agora são 50. Agora eu me lembro que esses jornais populares, como o Dia, a Notícia a Luta Democrática, sim, que eu estava no Rio nessa época, eu me lembro, tinha até em umas letras daquele movimento Tropicárias, assim, jornal que se espremer sai sangue. Mas isso já era uma crítica elitista, porque o cara estava querendo vender jornal. Chegou um ponto, o Ivan Chagas Freitas chegou a me dizer que o jornal, o Dia, vendia tanto que ficava caro, porque o consumidor ele tinha baixo poder aquisitivo, e então envolvia a compra de excesso de papel, sim, por exemplo. Claro. Então ficava muito caro, porque o consumidor era de baixa renda, então tinha um caminhão atropelava uma bicicleta e no estado de São Paulo saía um anúncio nos classificados dizendo: vende-se uma bicicleta. Mas é isso. Agora, no fundo estamos dizendo a mesma coisa. Seja, mas eu estou querendo existe um plano que às vezes nem é muito sofisticado. Não é muito sofisticado, não. É um plano um pouco arrogante e um pouco truculento. Truculento no sentido de manter o povo brasileiro onde ele está. Ou seja, numa espécie de santa ignorância. Né? É isso. Então, que eles sejam ignorantes nos convém, porque aí fica tudo mais fácil. Mino, há 10 anos atrás teve uma exposição do artista plástico Mino Carta. Eu me lembro que eu estava aqui para São Paulo, passei rapidamente, agora há 2 anos que eu vim morar definitivamente e eu me interesso pelo tema. A última foi há 12 anos. Então, falei 10 e errei por 2. Eu depois, você sabe que fiz a minha última exposição foi feita na Bélgica, em Antuérpia, e essa foi há 11 anos. Mas a última exposição em São Paulo remonta a 12 anos atrás. E num lugar bastante cosmopolita, né? Antuérpia.
Sim, eu já fiz uma em Londres também, antes, porém, em 93. Mas E você, como você se 10 relaciona? anos que eu não pinto nada. Como você se relaciona com o mercado de arte brasileiro? Você está fora, porque você não pinta há 10 anos. Muito mal. Você está fora, você não está... Eu tenho amigos marchand que respeito muito, até porque pertencem a uma outra geração. Mas eu acho que hoje a arte no Brasil é uma vergonha. Ela faz parte desse quadro, entende? Então você vende porcaria dizendo que é uma obra-prima e assim por diante. E se você tiver, por exemplo, um quadro seu que você pintou numa determinada ocasião e que você tem um especial afeto por aquele quadro e não está mais na sua mão, você teria condições de você comprar esse quadro? Não. Hein? Não, Você teria grana para isso? Não, eu vou dizer mais, mesmo que eu tivesse, não compraria. Não, mas veja, eu não teria grana, mas se eu tivesse, não compraria. Sim, porque o cara que parou de pintar valoriza, né? Sim, mas não valoriza mais. Porque hoje em dia o que está na moda é outra coisa. Você vê coisas do Arco da Velha, quer dizer, é a bobagem vendida como se fosse obra-prima, né? Então é cancelar tudo que já houve. Mas o país piorou muito. Piorou muito. Em todos. Mas pense num Brasil em que havia, ao mesmo tempo, pensadores, te falo de pensadores, quer dizer, gente que pensava o país como, digamos, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Raimundo Fauro. Quer dizer, ao mesmo tempo tinha esse tipo de gente. Quem tem hoje? Iberê Cavalcante, tínhamos Iberê Camargo de Cavalcante. Sim, mas como pintores, escultores, arquitetos. Também nessa área nós tínhamos Vila Nova Artigas, tínhamos Lúcio Costa. Músicos extraordinários, as músicas, as marchinhas de carnaval eram obras-primas de graça. Lamartine Babo, Ari Barroso. Imagina. Sem falar de Noel Rosa, Dorival Caymmi, até a Bossa Nova. Tom Jobim. Pensa o que aconteceu nesse país, o desastre que essa gente conseguiu criar. Menino, para terminar, eu te agradeço muito. E o teatro, para falar de coisas... teatro, eu enjoei teatro. Sim, mas digo, o teatro... Mas nós somos contemporâneos do Zé Celso, que acaba de concluir uma obra monumental que é o Sertão de Euclides da Cunha. Isso é um privilégio que nós temos. Sim, mas ele é uma flor rara. Ah, sim, não. Eu boto assim, 80 porcarias em cartaz e 2 bons. E todos velhos. E tudo velho. E todos velhos. O Antunes, o Zé Celso. Mas sabe o diabo por viejo que por diabo? Sim, mas tudo bem, mas tudo velho, quer dizer, a véspera da passagem, digamos assim. Então... Diz uma perspectiva, fala aí uma perspectiva qualquer. Você ainda teria fôlego para mais uma revista? Carta Capital, eu te desejo que não dê com os burros na água, que ninguém te tome, te tome e que permaneça. Já não deu. Que fique assim. Já não deu. Já está em boas mãos a sucessão. Então isso já... Você já deu um jeito nisso? Já dei um jeito em tudo. Então isso é uma Mas a parte disso, nós talvez façamos outras coisas. Eu não. Essa pequena empresa que está aí, e que está aí sólida, que não deve exatamente nada a ninguém. Nós não estamos ganhando nada, mas não estamos perdendo nada. Isso é a felicidade. É a felicidade. Então, Mino Carta, eu vou encerrar essa entrevista dizendo para você o seguinte: In buca lupo. Grazie. Crepa, dizem os italianos. Muito obrigado. Crepa. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Valeu. Ficou redondinho.